Abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 10. Obrigada, Braulio. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 8 a 10. A igreja pode colocar-se de pé? A palavra do Senhor nos diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? A igreja pode assentar-se. Nós estamos desde o dia 1º de janeiro, desde o culto da virada, e também se você passa na rua, você vai ver o outdoor. Nós estamos falando a respeito daquilo que nós cremos para 2024. Nós estamos valorizando o ano da filiação. O ano onde a minha identidade de filha, a sua identidade de filho vai ser trabalhada. O ano onde nós vamos nos comprometer realmente com o projeto do Senhor para as nossas vidas, com aquilo que o Senhor quer realizar em nós. Mas nós sabemos muito bem que apesar de sermos filhos, de sermos filhas, amados, escolhidos, da nossa decisão de pertença, da nossa responsabilidade e do nosso compromisso, nós passamos por desafios. Não existe um ano ileso. Todos nós que estamos aqui, se você fazer uma reflexão sincera, não teve um ano na sua história que você não teve uma dificuldade, que você não passou por uma luta, que você não teve que clamar, que você não teve que jejuar, que você não teve que realmente confiar no cuidado de Deus. Porque infelizmente os desafios são realidades nas nossas vidas. Seria bom se eu e você passássemos o ano inteiro sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma insegurança, sem enfrentar nenhuma resistência, nenhum medo pudesse nos intimidar, mas isso é difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode, mas nós sabemos que não é natural acontecer. Durante um ano, eu e você vivenciamos dificuldades que precisamos responder. Mas eu sempre vou dizer e gosto de repetir que as minhas dificuldades e as suas dificuldades são oportunidades de provocações aos céus. Quando eu e você estamos lidando com dificuldades, nós estamos então abertos para clamar o Senhor com intensidade, porque muitas vezes o nosso clamor brota da necessidade. O nosso clamor brota do sofrimento. O nosso clamor brota da escassez, da falta, da necessidade. Quando está tudo bem, nós oramos, nós adoramos, nós engrandecemos, mas não existe um clamor lá do profundo da nossa alma, porque esses clamores são gerados pelo nosso sofrimento, pelas nossas faltas, pelas nossas dificuldades. Mas quando eu paro para observar essa palavra que o apóstolo Paulo traz para nós a respeito das pressões que nós enfrentamos. Vocês são pressionados. Apesar de vocês serem pressionados, vocês não são desanimados. Então não tem problema nós passarmos por pressão. A pressão, ela vai fazer parte. O que nós não podemos perder é a força, é a fé, é a alegria, é a confiança. Porque quando eu olho para a palavra do Senhor, eu percebo claramente que esses momentos de pressões, esses momentos de clamores, baseado na dor, no sofrimento, na espera, nas expectativas,
são os milagres que nós vivenciamos. Se você olhar para trás, todas as vezes que você for contar a respeito da intervenção, a respeito da resposta, a respeito do milagre, da bondade, da fidelidade do Senhor, todas essas experiências vão estar vinculadas a momentos difíceis, a momentos de provocações, a momentos de tensões, há momentos de guerras e batalhas que você enfrentou. Nenhum milagre que você vai contar vai estar conectado a um tempo de abundância, a um tempo de tranquilidade, a um tempo de paz. Todos os seus milagres estão vinculados a momentos difíceis que você enfrentou e Deus esteve presente com você nesses momentos. E entender Deus presente em nossas vidas, nós vamos precisar aprender a lidar com uma verdade que precisa estar muito clara ao meu coração. Muitas vezes, a artimanha do inimigo não é somente te paralisar, mas a artimanha de Satanás não é só fazer você acreditar nas mentiras dele. Muitas vezes, ele vai trazer uma provocação no seu coração para você olhar para a realidade. E quando você olhar para a realidade que você está vivendo, você desacreditar das impossibilidades de Deus. Então eu quero te chamar a sua atenção. Satanás, ele não deseja apenas que você acredite nas mentiras dele, porque talvez você já está muito preparado para isso. Talvez você vai dizer, não, isso é mentira de Satanás, eu consigo discernir, eu consigo entender, e eu não vou me abrir para essa situação. Mas você olha para a realidade, você olha para as impossibilidades, você olha para as dificuldades e você começa a acreditar que Deus não vai operar. Isso aqui é impossível para Deus resolver. A resposta não vai chegar. Então você não percebe que você está caindo numa armadilha. Você não está acreditando numa mentira que Satanás está falando na sua mente, ou usando pessoas para provocar o seu coração. Mas você está olhando para a realidade e desacreditando na intervenção de Deus, e desacreditando na manifestação do milagre, e colocando limites para Deus trabalhar. Não, isso daqui Deus não consegue resolver, isso daqui não vai ser solucionado, nisso daqui eu não consigo dar conta. E aí nós não acreditamos na mentira, mas colocamos nosso foco, colocamos nossos olhos na dura realidade que nós estamos vivendo. E aí, meu querido, minha querida, nessa manhã eu quero trazer algumas verdades para o nosso coração, para reafirmar o quanto você é amado, como filho, como filha. O quanto o Senhor nessa manhã quer dizer para você: olha, você é amado meu, amada minha. Olha, seja forte e corajoso, porque eu vou te sustentar. Olha, não tenha medo. Olha, eu vou te colocar de pé no meio das suas batalhas e no meio das suas dificuldades. Essas palavras, elas sempre precisam ecoar no nosso coração. Se elas não estiverem reveladas no nosso espírito, quando o inverno chega, nós perdemos a paz, nós perdemos a alegria, nós perdemos a motivação. Então o que eu quero convocar o seu coração para focar nessa manhã? Primeiro, é você focar naquilo que te traz esperança. E aí eu quero convidar você a ir para 1 Reis. O livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, traz para nós uma história que eu já preguei aqui diversas vezes. Você já ouviu vários pregadores contarem essa história, mas nessa manhã eu quero relembrar esse evento para você. A palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2, vai trazer para nós novamente o olhar para a experiência de Elias. E nós sabemos muito bem quem era esse homem. Um profeta de Deus, um homem cheio de autoridade, um homem cheio de graça, um homem que orava e Deus respondia, um homem que tinha sinais através das suas orações, um homem que não temia provocar o inimigo, provocar o inferno, porque ele tinha segurança na atuação de Deus na vida dele.
Só que quando você vai para o versículo 19, para o capítulo 19, versículo 2, você vai encontrar esse homem ousado, esse homem que conhecia sinais, esse homem que via Deus responder, esse homem que sabia quem era o seu Deus, esse homem que nós podemos dizer que tinha uma identidade de filho bem consolidada, porque ele sabia quem era seu Deus, ele sabia quem era o seu Senhor. Quando você vai para o versículo 2 do capítulo 19, você encontra esse filho, esse profeta, esse homem cheio de Deus, esse homem cheio de experiência. Nós podemos dizer um colecionador de milagres, um colecionador de experiências provocadas pelo Senhor. Um homem se intimidando, um homem sentindo medo, um homem deixando a sua fragilidade crescer e gritar mais alto no seu coração. Vamos para o versículo 2 do capítulo 19. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles, ou quer dizer, com as dos profetas de Baal. Olha bem, nós sabemos, eu acredito que você conheça a história. Havia uma guerra, não só política, mas uma guerra religiosa e espiritual em Israel. Jezabel era uma figura de autoridade maligna, de influência maligna. E Jezabel, ela levantava muitos profetas de deuses estranhos para ministrar sobre Israel, para seduzir o povo de Israel. E no embate de Elias com os profetas de Baal, a palavra do Senhor diz que Elias, na força do Senhor, ele mata 400 profetas de Baal. Um homem que ora e fogo cai do céu. Um homem que ora e um tempo de seca, vem uma forte chuva e molha a terra. Um homem que ora e pede para parar de chover e para de chover. E cria-se uma grande seca no país. E um homem que ora e a chuva vem. Porque era um homem de conexões firmes, íntimas com Deus Todo-Poderoso. Como eu já falei e vou repetir, um homem de identidade definida, de identidade clara. Ele sabia muito bem que era filho e que como filho ele poderia desfrutar de toda a autoridade que o céu promovia para ele. Mas eu fico imaginando que depois de horas de oração, eu fico imaginando que depois de matar 400 homens, Elias devia estar muito cansado. E o cansaço nos fragiliza. Todas as vezes que você estiver muito cansado, você vai precisar parar e descansar. Porque o cansaço nos fragiliza. O cansaço limita a nossa visão. O cansaço tira a nossa habilidade de discernimento. Tira a nossa agilidade de respostas. E aí Jezabel, que era essa figura que representava uma entidade espiritual sobre o país, uma autoridade maligna, ela intimida esse homem de Deus, esse homem de identidade definida no Senhor, é intimidado por essa mulher. E ela manda a seguinte notícia: olha, amanhã a essas horas terá acontecido com você o que você fez com os meus profetas, porque eu vou fazer isso. E a palavra do Senhor diz que se você vai para o versículo 13, aliás, para o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 19, o que Elias faz? Em vez de Elias se posicionar como se posicionou junto aos profetas de Baal, em vez de Elias se posicionar quando ele se posicionou diante de Acabe, dizendo: corre para casa, Acabe, porque vai chover, porque eu orei ao meu Deus e o meu Deus vai responder.
Em vez dele se posicionar como ele se posicionou quando ele chega no Jordão, e o rio Jordão está em cheia, e numa altura de profundidade impossível de passar por outro lado da margem, ele simplesmente pega a sua capa, enrola a sua capa, toca nas águas, as águas se dividem e ele passa a seco. Um homem de milagre, um homem de sinais, um homem de experiência, um homem de intimidade. Eu não estou falando da Rosângela, eu não estou falando de você, eu estou falando de um homem que carregava sinais, um homem que tinha autoridade. Esse homem fica fragilizado e intimidado. E no versículo 3 e no versículo 4, olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Elias teve medo, e Elias fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou os seus servos, ele se isola. Primeira coisa que ele faz, ele fica sozinho. Ele deixa os seus discípulos, ele deixa os alunos da sua escola de profeta em Berseba, e ele entra no deserto. Essa palavra aqui, ela precisa chamar a sua atenção. Olha bem, Elias teve medo, Elias foge, Elias se isola, e o que Elias faz? Entra no deserto. E aí nessa manhã, eu quero dizer para você, que tem deserto que eu e você entramos. Tem deserto que não é a mão do Senhor que nos coloca. Tem deserto que não é as circunstâncias que nos joga. Tem deserto que é eu e você que entramos quando somos intimidados, quando perdemos a confiança, quando sentimos medo, quando deixamos a nossa coragem para trás, quando perdemos a nossa ousadia, quando perdemos a nossa fé. Há deserto que nós mesmos entramos. Elias, por causa do seu medo, ele foge, ele se isola e ele entra no deserto. A palavra não nos diz que Deus o tomou pelas mãos e o levou para o deserto. A palavra não nos diz que Deus falou com ele e diz: Elias, se levanta e vai para o deserto, que lá eu vou te sustentar. Não. A palavra do Senhor diz que depois de uma batalha travada, depois de uma guerra vivenciada, depois de respostas de milagres de Deus visíveis, Elias sente medo, Elias foge, Elias se isola e Elias entra no deserto. Ah, meu querido, minha querida, Lamentações capítulo 3, versículo 11, vai dizer para nós, um texto que eu gosto muito, que nós precisamos trazer a nossa lembrança, que nós precisamos relembrar diariamente o que nos dá esperança. Então nós precisamos sim substituir os nossos pensamentos, nós precisamos sim trabalhar os nossos sentimentos, porque senão, mesmo você sendo esse filho, sendo essa filha, nós estamos falando do profeta, nós estamos falando de um homem de Deus. Então, ainda que você seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, depois de uma grande guerra, depois de uma grande batalha, se você estiver cansado, você pode se encaminhar para um deserto. E se você se encaminhar para um deserto, você vai precisar lidar com todas as consequências e perdas que esse deserto vai promover. E eu aprendo com Elias. E eu aprendo o quê? A focar naquilo que me dá esperança. Está difícil, está. As notícias não são boas, talvez não sejam, mas o meu coração está cheio de esperança, porque eu sirvo um Deus de amor, eu sou filha, e como filha eu vou poder confiar no sustento e na provisão de Deus. E é muito bom quando você sabe que você tem um pai, que Ele é responsável com você, que Ele cuida de você, porque Deus vai honrar a sua vida. Essa semana eu tive
uma experiência interessante com meu filho. Eu ainda brinquei com ele sobre essa questão de saber com quem podemos contar. Ele está terminando a residência dele, mas ele está decidindo no coração a fazer mais um ano de curso. E aí, ele foi fazer uma prova, e depois que ele terminou a prova, ele foi fazer uma entrevista. E aí ele estava me contando a entrevista. E a entrevista, o profissional que estava entrevistando disse para ele assim: Abner, você tem como se sustentar um ano sem ganhar nada? Porque você sabe muito bem que para você fazer esse curso, você vai trabalhar um ano intensamente sem ganhar nenhum centavo. Você tem como se sustentar um ano sem ganhar nenhum centavo, trabalhando muito? Aí eu perguntei para ele, qual foi a sua resposta? Ele diz ele que disse assim: eu tenho, minha mãe vai me sustentar. Eu tenho, minha mãe vai me cobrir. Então, olha bem, quando você entende a sua filiação, quando você entende que a pessoa que você está filiada, ela te supre em tudo. Ela te supre espiritualmente, ela te supre financeiramente, ela te supre espiritualmente. Quando você está filiada a alguém que você sabe que está 100% comprometido com você. Eu virei para ele e falei assim: meu filho, como que você diz que eu vou te sustentar sem me consultar? Porque você é minha mãe. A resposta foi simples assim: porque você é minha mãe. Por isso que eu dei a resposta que você vai me sustentar para que eu possa fazer esse curso. É isso que eu e você precisamos. Ele é meu pai. E se Ele é meu pai, Ele vai me sustentar. Se Ele é meu pai, Ele vai prover o que eu preciso. Se Ele é meu pai, eu não preciso correr para o deserto. Porque se está difícil, pode ficar mais difícil. Tudo na minha vida pode piorar se eu não estiver na posição certa, no lugar certo. E foi isso que aconteceu com Elias. Piorou. Porque ele não estava agora só enfrentando Jezabel. Ele estava enfrentando o deserto de decisões erradas que ele, sendo filho, que ele sendo homem de Deus, ele tinha acabado de tomar. Porque ele tirou os olhos daquele que o respondia. Ele tirou os olhos daquele que podia fortalecê-lo e respondê-lo como sempre respondeu. Ele colocou os olhos na realidade, naquilo que o inimigo estava fazendo para tirar a sua força e a sua esperança. Então, se você é filho, se a sua filiação está legitimada e você tem certeza disso, ô meu irmão, minha irmã, coloca o seu foco, como diz essa palavra, naquilo que te traz esperança, naquilo que fortalece o seu coração. Mas eu quero convidar você a ir também para Marcos, capítulo 4, versículo 38, 39. Porque no ano da filiação, eu e você precisamos construir a nossa base. Se eu e você não tivermos a nossa base consolidada e bem construída, nós podemos sim, apesar da nossa experiência, perdermos o que nós temos de tão extraordinário, manifesto nas nossas vidas. No capítulo de Marcos, capítulo 4 de Marcos, o versículo 38 e o versículo 39, traz outro momento muito forte da história de Jesus com os discípulos. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus se encontrava com os discípulos no meio do mar. E os discípulos, eu fico imaginando que os discípulos estavam ali batendo papo, conversando. Mas o texto vai dizer que Jesus estava descansando. Enquanto os discípulos estavam batendo papo, contando história, eram pescadores, diz que o pescador gosta de história. Então eles deviam ter muito papo para contar. Enquanto eles estão ali batendo papo, divertindo, conversando, Jesus estava o quê?
descansando. E aí a palavra do Senhor vai trazer para nós que surge uma tempestade. E quando essa tempestade surge, os discípulos apavoram. Os discípulos também sentem medo, como Elias sentiu medo. Os discípulos também sentem medo. Os discípulos ficam angustiados, como Elias ficou angustiado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, enquanto eles estão desesperados, Jesus dormindo, e quando Jesus é despertado, Jesus simplesmente se levanta, repreende o vento, e o vento aquieta. E eu fico imaginando que quando Jesus se coloca de pé no barco, repreende o vento, e a tempestade se torna numa grande bonança, a surpresa do coração dos discípulos. E aí a gente aprende também com essa experiência. E o que a gente aprende com essa experiência? O que aconteceu com Elias? O não olhar para as impossibilidades. O não focar nas nossas incapacidades, nas ameaças que estão à nossa volta. Mas nós precisamos focar na presença do Pai. Nós precisamos focar no milagre de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos focar na integridade do caráter de Deus. Se Deus diz que Ele está com você, meu irmão, minha irmã, confia que Ele realmente permanecerá com você. Isso não quer dizer que não vai vir uma Jezabel na história. Isso não quer dizer que não vai haver uma tempestade na história. O que eu estou querendo dizer é que quando isso acontecer, Ele estará lá. E Ele agirá poderosamente na sua vida. Sabe o que acontece quando o caos chega na minha vida e na sua vida? O medo que envolveu Elias, o apavoramento que encheu o coração dos discípulos, a insegurança que encheu o coração dos discípulos, toma conta de nós. Só que nós somos, eu gosto de dizer, não se choca com a minha expressão, né? Nós somos espiritualistas. Nós cremos na intervenção de Deus. Nós somos pessoas espirituais. E por causa disso nós temos aprendido que o medo não é só um sentimento. Como psicóloga, eu posso dizer que o medo é um sentimento. Mas como uma pastora cheia de fé, que experimenta o Senhor, que anda com o Senhor, que conhece a intervenção do Senhor, eu vou dizer para vocês que o medo não é só um sentimento, mas que o medo é um espírito maligno, tentando te controlar, tentando te dominar, tentando te defraudar, tentando te paralisar, dominar as nossas vidas. E aí talvez eu dizendo, poxa vida, uma psicóloga falando um negócio desse? Sim, porque aqui é a pastora cheia de fé, que conhece o mundo espiritual, que sabe como ele trabalha, que sabe as estratégias que ele monta para te desconstruir, para tirar o chão debaixo dos seus pés, para dizer que Deus não está comprometido com a sua história, com o seu futuro e com as suas lutas. E aí nessa manhã, todas as vezes que o medo vier, todas as vezes que o inimigo te intimidar, você vai dizer, eu não aceito a influência desse espírito maligno, roubando a minha paz, a minha alegria, a minha segurança, porque eu sou filho, eu sou filha, eu sei quem é meu pai, e eu vou contar com ele. Sem consultar, faz que nem o Abner. O Abner não me consultou para perguntar, eu posso dar essa resposta? Ele simplesmente deu. Ele deu porque ele conhece a quem ele está afiliado. E você conhece o seu Deus, você conhece o seu Senhor. Mas por que os discípulos estão desesperados? Os discípulos estão desesperados porque eles não conheciam o seu Pai. E porque Jesus está diferente dos discípulos, tranquilo, simplesmente se põe em pé e repreende a tempestade. Porque Jesus, ele não só conhecia
mas ele confiava no seu pai. Não havia arranhões. Não havia arranhões na sua identidade. Não havia fissura na sua identidade. A sua identidade era íntegra, era perfeita. Então é isso que nós precisamos em 2024. Se houver alguns arranhões na sua identidade, se houver algumas fissuras na sua identidade, por favor, minha irmã, por favor, meu irmão, o altar do Senhor é o lugar da restauração. E você vai se colocar de pé e vai dizer: não, eu me posiciono. Toda arranhura que há na minha identidade vai ser lixada pelo Espírito Santo. Eu vou ganhar estrutura, eu vou ganhar restauração. E na hora que a tempestade levantar, eu vou confiar no Pai que me ama, que me sustenta e que cuida de mim. Porque eu sei a quem eu estou filiado. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. E eu o amo. E aí, se você vai para Salmos, capítulo 121, versículo 1 e versículo 2. Levanto os meus olhos para o alto, e é de lá que vem o meu socorro. Eu levanto os meus olhos para o alto, e é de lá que vem o meu livramento, é de lá que vem a minha provisão, é de lá que vem o meu sustento, porque Ele fez os céus e a terra. Ele domina tudo, Ele controla tudo, e Ele controla a minha vida, Ele direciona a minha vida. Mas precisamos também decidir viver os processos de Deus. E talvez não olhar para as suas realidades não seja tão difícil. Você consegue. Quando tudo fica desconstruído, desarrumado, fora do lugar, você foca no Senhor e diz: não, Deus me ama, Deus controla a minha vida, eu vou permanecer firme na minha experiência. Talvez não perder a esperança, isso também não é algo tão desafiador para você assim. Ainda que você leve uma rasteira, ainda que você tome um soco nas costas e sai, desequilibrado, mas você ainda continua olhando para o Senhor dizendo: não, eu não caio porque Ele me sustenta, Ele me toma pela mão porque Ele é meu Senhor. Mas o processo, talvez o processo, ele é angustiante, e por ele ser angustiante, você diz assim: não, eu não sei os desdobramentos desse processo, eu vou optar não vivê-lo, eu vou optar não permitir ele ser desenvolvido na minha vida. E nessa manhã, se queremos estarmos filiados, sem rasura, sem arranhões, nesse Deus que te chamou pelo nome e que tem um projeto para a sua vida, nós vamos ter que viver os processos. Não dá para fugir dele. Eu vivo os meus, você vive os seus, e às vezes esses processos são muito doloridos. Mas aí eu quero convidar você a ir para Marcos capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 25. A palavra vai trazer para nós que Jesus se encontrava na sinagoga, como vários outros eventos. Ele estava ali, exposto à multidão, aberto, para ser não só tocado, mas para ser acessado, para ser solicitado. E eu gosto muito que todas as vezes que Jesus, ele era solicitado, ele dava respostas. E nenhuma vez que Jesus foi solicitado na palavra, ele ficou sem pontuar uma resposta. Isso eu acho extraordinário. Ele dá explicações, ele repreende, ele orienta, ele ensina, ele pontua, ele desconstrói valores, ele aplica outros princípios. Mas em nenhum momento na palavra do Senhor nós encontramos Jesus sendo solicitado e ignorando. Ele sendo solicitado e sendo indiferente às solicitações. E aqui nesse texto, mais uma vez, Jesus está
exposto, porque ele estava na sinagoga. Então ele estava exposto a qualquer pessoa para chegar até ele e fazer uma solicitação. E aqui tem um evento muito importante, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que um homem importante da sociedade, que tinha o nome de Jairo, ele aproxima de Jesus. E ao aproximar, ele traz uma demanda desafiadora para o coração de Jesus. Ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, minha filha está morrendo. Ele não chega para Jesus e diz assim: minha filha está doente, minha filha não está bem, minha filha precisa de uma visita sua. Não, Jesus, ele é específico. Jesus, a minha filha está morrendo, por favor, vem comigo. Olha, coloca a mão sobre a minha filha, porque eu estou te acompanhando. É lógico que agora eu estou parafraseando, né? Eu estou te acompanhando, eu tenho visto o que você tem realizado, eu tenho ouvido as suas mensagens, eu tenho visto o rastro que você tem deixado para trás, eu sei que há sinais na sua vida. Por favor, vem, coloca as mãos sobre ela. E o texto gosta de frisar que era um oficial romano, era uma pessoa importante da sociedade, e era uma pessoa com uma experiência de fé diferente da que Jesus estava pregando. Mas na hora da dor, aquele homem não queria saber o que estava acontecendo. Ele queria ir até aquele que ele podia solicitar e ter resposta positiva. Por quê? Eu desafio você a olhar a história de Jesus e verificar que todas as vezes que ele era solicitado, ele comparecia, ele respondia, ele intervia. E isso traz confiança para o nosso coração, porque todas as vezes que eu e você também fizermos uma solicitação, ele vai também nos atender. Ele também vai nos responder, ele também vai trazer explicações, ele também vai trazer correções, ensinamentos, pontuações, ele também vai nos direcionar. Só que a palavra do Senhor vai dizer que nessa altura Jesus estava muito popular. E porque nessa altura Jesus já estava muito popular, porque muitos outros milagres já tinham sido manifestos, havia uma multidão atrás de Jesus. Porque se tem uma coisa que o povo gosta, é de pão e milagre, não é? Se tem uma coisa que o povo quer, pão e milagre. Agora, filho quer intimidade, filho quer relacionamento. Filho não quer só pão e milagre, filho quer intimidade e filho quer relacionamento. E nós estamos no ano da filiação. Eu sou filha, você é filha ou filho. E nós não queremos só pão e milagre, nós queremos intimidade, nós queremos relacionamento. E aí a palavra do Senhor diz que já havia uma grande multidão cercando Jesus, porque muitos milagres já tinham sido manifestos. E aí o povo estava lá para testemunhar. Tinha os curiosos, tinha os necessitados, tinha os incrédulos, tinha os críticos. Estava todo mundo lá, porque a gente sabe que é assim que funciona. Todo mundo estava lá. E aí esse homem chega e diz: por favor, venha. E nós sabemos muito bem qual foi a postura de Jesus. A postura de Jesus foi qual? Se levantar e se dispor a ir com aquele homem para fazer a intervenção que estava sendo solicitada. Só que ele para no caminho, porque enquanto ele está indo, tem uma mulher que estava já há 8 anos também doente, e que também queria milagre como ele queria, que também queria intervenções como ele queria, como eu e você. Enquanto eu estou solicitando um milagre aqui, você está solicitando um aí. Enquanto você quer uma resposta favorável de Deus, aí eu também quero aqui. Tem lutas que eu estou enfrentando que eu preciso de resposta de Deus.
E tem lutas que você está enfrentando que você precisa do mover do céu sobre a sua vida. Não tem problema nenhum nisso. A questão é que o parar de Jesus faz o quê? Aumentar a expectativa do coração daquele pai. Gente, era a filha dele. Você que é pai, você que é mãe aqui, sabe o que é filho para nós. É o nosso filho. Se é o nosso filho, tudo muda. Tudo ganha outro valor. Porque não existe mais valor na vida do que a vida dos nossos filhos. Quando a gente perde um filho, a gente perde o bem maior. E aí, meu querido, minha querida, talvez aquele homem poderia dizer assim: Jesus, por favor, foca em mim, deixa essa turma para lá. Depois você resolve o problema deles. Mas não. Se Jesus, todas as vezes que é solicitado, ele dá respostas, naquele momento ele também tinha que dar respostas. E ele dá. Só que enquanto aquele homem está esperando, não é o desespero que está crescendo, não é o desamparo que está rompendo, mas é a fé no coração daquele homem que está ampliando. Porque mesmo com a parada de Jesus, ele permanece ali do lado. Mesmo com a parada de Jesus, ele está ali na expectativa, ele vai conseguir chegar, ele vai curar a minha filha, e eu vou ver essa resposta, essa bênção na minha casa. E você que conhece a história, você que conhece o texto, você sabe muito bem o desfecho. A garota morre. E quando a notícia chega, e como que a notícia chega? Existem os cruéis da nossa vida. E os cruéis da vida daquele homem chegaram. E quando eles chegaram, para de incomodar o mestre. Já não tem mais o que fazer. A sua filha já morreu. Então para de ficar incomodando. E aí qual é a resposta de Jesus? Jesus ouve as más notícias dos cruéis que estavam em torno daquele homem. E eu quero dizer para você, Jesus também está ouvindo as falas dos cruéis que estão à sua volta. Você não precisa responder, você não precisa se preocupar, você não precisa justificar. A maior libertação que pode acontecer com você e comigo é a falta de necessidade de responder os críticos que estão à nossa volta, os cruéis que nos cercam diariamente. E antes daquele homem abrir a boca, Jesus olha para ele e diz assim: crê somente, ela só está dormindo. É isso que eu e você precisamos entender, que quando os cruéis, que desejam matar os seus sonhos, que desejam tirar a sua força, que desejam minar a sua coragem, se levantarem com um burburinho à sua volta, foca no que o Senhor já falou. Foca na vontade de Deus para a sua vida. Foca na esperança que Cristo tem para você. Você não precisa responder nada. Fique quieto. Deixa o Senhor responder para você. Deixa o Senhor dar a resposta para você. Porque a melhor resposta foi Jesus entrar na casa daquele homem e dizer: Talita, fique de pé. E aquela garota se levantar. E todo o povo que sabia que ela estava morta perceber que havia uma ressurreição naquele lugar. Então, meu querido, minha querida, para de ficar, sabe, entristecido, porque A, porque B, porque você não ama, não faz, não ajuda, não interessa, não comparece, está falando, está criticando. Ei, meu irmão, minha irmã, olha, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas pensarem. Olha simplesmente para o que o Senhor quer fazer na sua vida. Olha para o que Ele vai suprir na sua vida. Olha para que a mão dEle vai mover na sua família. E você vai ver o milagre do Senhor acontecer. E os nossos milagres falam por nós. Os nossos milagres falam por nós. E aí, Salmos 37, versículo 7.
Não sei para você, mas para mim foi o maior desafio para crescimento. Aqui foi a área que eu mais tive dificuldade de romper. Aqui foi aonde Deus teve que falar 1, 2, 3. Deus teve que me sacudir. Deus teve que me reprovar. Deus teve que profeticamente me reprovar, dizendo: isso eu não gosto em você, tá, Rosângela? Isso eu não aprovo em você. E talvez seja tão desafiador para você quanto foi para mim. Quando o salmista diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Uau, que difícil. Eu não sei. Gente, eu sou agitada, eu sou 200 por hora. Eu tenho pensamento acelerado. Quando você fala, eu já tenho 10 respostas para te dar, pode ter certeza disso. Quando você coloca um problema para mim, eu já pensei 3, 4 soluções para te apresentar. Isso, rapidamente. Eu não sei porque que Deus fez isso comigo, mas eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu penso muito rápido. E aí, imagina uma pessoa que pensa muito rápido. Imagina uma pessoa que é acelerada, que gosta de gerar muita coisa, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, que gosta de produzir, que está o tempo todo produzindo e ama produzir. Esperar com paciência, descansada, sem se atribular, sem perder a paz, sem perder a força, sem perder a alegria. Meus irmãos, como foi difícil aplicar esse valor no meu coração. Mas hoje eu vivo essa verdade. Hoje eu descanso. Pode ter certeza que hoje eu descanso. Eu consigo. Hoje eu me sinto aprovada por Deus na área do descanso, em meio às minhas guerras, em meio às minhas provações. Então, filho amado, filha amada, eu e você precisamos sermos aquilo que nós profetizamos 2023 inteiro, sermos movidos pelos céus e não pelas circunstâncias. E aí você pode ir para Mateus capítulo 4, versículo 3, versículo 4, que traz também para nós uma experiência fantástica que é a de Jesus. Logo depois do jejum, aliás, no meio do jejum, lá no deserto, quando Satanás chega para provocá-lo, quando Satanás chega para usar o que estava sendo fragilidade na vida de Jesus. E o que estava sendo fragilidade na vida de Jesus naquele momento? A fome. Ele estava encerrando 40 dias de jejum no deserto. E diferente de Elias, não foi Jesus que foi para o deserto. A palavra do Senhor diz que assim que Jesus saiu do Jordão, o Espírito de Deus o levou para o deserto. Jesus foi para o deserto para 40 dias de jejum, levado pelo Espírito. Elias entrou no deserto por escolha, por insegurança, por medo. E quando Satanás chega para usar a fragilidade, e o discurso de Satanás é muito pertinente: se és filho, manda a pedra se tornar pão. Oh, meu querido, é a resposta de Jesus que marca meu coração. É porque eu sou filho que eu não preciso fazer isso. É porque eu sou filho que eu não preciso te responder. É porque eu sou filho que a sua provocação não vai me desestabilizar. É porque eu sou filho que eu não preciso cair na sua provocação. E aí, eu quero convidar você para encerrarmos. Tiago, gente, eu amo o livro de Tiago. E esses versículos 2 a 4 de Tiago, nossa, como que ele nos orienta, como que ele nos ensina. Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha, Tiago está numa estação diferente que eu e você estamos. Tiago, ele está no nível
que eu e você ainda não alcançamos, eu acredito. Porque na hora que as provações chegam, que as lutas chegam, eu e você nos abatemos e nos entristecemos e reclamamos. E Tiago está com uma proposta diferente. Tiago está dizendo assim: considerem motivo de muita alegria. Não é para vocês ficarem reclamando, não é para vocês ficarem entristecidos porque vocês estão passando por tribulações. Se alegrem, celebrem as tribulações que vocês estão passando. Porque aí ele completa: porque tudo isso vai produzir em vocês fé. Olha que lindo. Fé, perseverança. Você não vai crescer apenas em fé, mas você também vai se tornar maduro, você vai se tornar íntegro, inteiro, e você não vai ter falta de nada. Quando o meu pai, quando o seu pai for tudo para você, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Porque ele é pleno para nós. E o que faltar, nós vamos confiar com grande alegria que Ele é responsável e que eu posso confiar integralmente nele. Então eu posso dizer para vocês que eu já vivi alguns milagres. Eu já vivi momentos de enfermidades, onde eu encontrei a cura do Senhor. A maioria de vocês que estão aqui conhecem o testemunho de cura na minha vida, na vida do meu filho. Eu já vivi provisão de Deus em momento de necessidade. E eu vi Deus levantar pessoas. Eu vi Deus criar, gerar corações generosos para derramar no meu ministério e para derramar na minha vida. Uma das coisas que mais marca o meu coração, pode passar o tempo que passar, eu já contei para vocês e eu vou repetir. Quando construindo o templo lá em Cariacica, nós ficamos com a construção parada, igual estamos aqui por um tempo. Só que estava tudo quebrado. Tudo quebrado. E o que me chama a atenção é que um moço que ia na casa da sua irmã, viu o seu irmão que era especial, ele passava, ele via o templo quebrado, parado, e Deus falava com ele. É muito lindo. Deus tem uma dinâmica diferente do que a minha, do que a sua. Eu e você geramos padrões para Deus agir, para Deus mover. Deus não faz isso não, meu irmão. Deus usa os inesperados. Pode ter certeza que Deus usa quem você nem conhece. Foi tão interessante que um dia aquele homem para em frente à minha igreja e fala com a minha zeladora assim: você pode me dar o telefone da pastora? E a minha zeladora passou o meu telefone e ele me liga e diz assim: pastora, talvez você não me conhece, mas eu já o conhecia, porque eu sempre via ele indo na casa da irmã dele. Ele disse: eu sempre vou ir na casa da minha irmã. Você pode vir à minha empresa, tal dia assim, tal hora? Posso. Mas não vem sozinha não. Traz o seu tesoureiro com você. Falei: tá bom. E aí, um irmão chamado Cleuci, um filho amado do meu coração, me acompanhou. E quando nós chegamos lá, a pergunta dele foi: o que você precisa? Eu falei: como assim? Ele disse assim: eu passo em frente à igreja o tempo todo, o templo o tempo todo, e ele está todo quebrado, parado, há muito tempo. O que você está precisando? Eu falei: de tudo. Eu preciso de tudo. Eu preciso de sala para as crianças, porque eu estou atendendo as crianças no meio da areia. Eu preciso de uma sala de atendimento, porque eu atendo as pessoas no meio da areia. Eu preciso terminar à frente do templo, porque aquele templo parado lá não é um bom testemunho. Eu preciso de tudo. Olha, o testemunho daquele homem para mim, ele diz assim: pastora, eu sou desviado. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus. E eu desviei, eu saí da igreja, eu não quero saber nada de igreja. Mas todas as vezes que eu passo em frente à sua igreja, eu ouço uma voz.
E a voz diz assim: a minha filha está sofrendo, e você pode ajudá-la. O que você vai fazer para ajudá-la? Porque o seu pai sofria e você conhecia o sofrimento dele, e agora é a minha filha que está sofrendo e você pode ajudá-la. E aquele homem é um grande exportador de cevada, uma empresa próspera, abençoada. E aí quando eu olho para aquele homem, digo assim: eu preciso de tudo. Qualquer coisa que você der vai ser extraordinário para mim. Aquele homem com os olhos cheios de lágrimas diz assim: eu preciso calar essa voz, senão eu vou ficar louco. E ele olha para mim e diz assim: pastor, a partir de amanhã eu assumo essa obra. E aquele homem me entregou as minhas salas prontinhas. Aquele homem entregou frente do nosso templo prontinho. Aquele homem investiu na construção da nossa obra. Por quê? Porque no meio das necessidades, Deus sabe como suprir os seus filhos. Não sei o que você precisa. Se é familiarmente, se é espiritualmente, se é fisicamente. Eu não sei. Eu só quero te lembrar que você é filho. E que esse ano é o ano da filiação. Então que esse ano é ano de respostas específicas de Deus para nós. Então quero convidar você a colocar-se de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos.